Olá, alunos, aqui é o professor Gelson Ribeiro e na nossa aula de hoje nós vamos falar de substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. Como nós vimos anteriormente, todos os seres vivos do planeta são compostos por células, que é, na verdade, a menor parte viva de um organismo. Obviamente nós temos como exceção aí o vírus, né? Mas já falamos sobre isso. Essas estruturas, as células, né, elas são complexas e são formadas por várias substâncias que foram, obviamente, descobertas graças ao avanço que nós fomos tendo na questão da bioquímica, né, que é a parte da biologia aí, que estuda os processos químicos que ocorrem no nosso organismo. Não estamos falando aqui de organelas, sim de substâncias, ok? As substâncias, elas participam da composição de uma única célula e podem ser classificadas em dois tipos. Nós temos substâncias orgânicas, né, e substâncias inorgânicas. As substâncias inorgânicas são aquelas que não possuem carbono em sua composição, enquanto as orgânicas são aquelas que apresentam carbono na sua composição. Nós temos química orgânica, que estuda aqueles elementos que têm compostos de carbono, e a química inorgânica, que estuda aquelas substâncias que não possuem como elemento carbono, né, na sua estrutura. Okay? As substâncias inorgânicas encontradas na nossa célula e, obviamente, no nosso corpo, né, são a água e são os sais minerais. A água, obviamente, é a substância em maior parte, mais abundante, né, em todos os seres vivos. A água ela é fundamental para a sobrevivência desses organismos, primeiro porque ela é um excelente solvente, né, conhecida como solvente universal. Não é porque dissolve todas as substâncias, mas é solvente universal porque é o solvente capaz de dissolver o maior número de substâncias, né? Por isso é a água. Ela também, além de ser um ótimo solvente, ela atua transportando substâncias e participando das reações químicas que ocorrem na célula e, por conseguinte, no corpo humano. Os sais minerais possuem várias funções, né, dependendo do sal mineral ao qual nós estamos nos referindo. Mas podemos citar aqui como condução do impulso nervoso, atuação no processo de coagulação, né? Já dentre as substâncias orgânicas, nós vamos destacar proteínas, lipídios, carboidratos, vitaminas, e vamos falar um pouquinho de cada uma delas aqui. As proteínas, elas são obviamente formadas por aminoácidos, né? Moléculas que são constituídas por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. As proteínas possuem várias funções em nosso corpo. A principal função, ela tem função estrutural, né, de formação do corpo. Transporte, algumas proteínas agem como transporte, atuação como enzimas e também formação de anticorpos. As proteínas são compostos orgânicos abundantes em todos os organismos. De acordo até com alguns autores, em animais superiores, essas macromoléculas constituem aproximadamente 50% do peso seco dos tecidos. Elas estão presentes em praticamente todas as estruturas celulares. As proteínas também são responsáveis pela constituição, como eu falei antes, de anticorpos
e hormônios, por exemplo. Todas as proteínas são formadas por moléculas denominadas aminoácidos, quer dizer, aminoácidos formam proteínas. No total, quantos aminoácidos nós temos? Existem 20 aminoácidos na natureza que são responsáveis por formar todas as proteínas existentes. Cada aminoácido, ele liga-se a outro aminoácido por meio de uma ligação que a gente chama de ligação peptídica, que acontece entre o grupamento carboxila de um aminoácido e o grupamento amina de outro aminoácido. Aí se liga. Normalmente se utiliza o termo proteína para designar uma estrutura formada geralmente por mais de 70 aminoácidos diferentes, distintos, né? Elas podem ser classificadas em 2 grupos básicos: proteínas fibrosas e proteínas globosas. As fibrosas são aquelas que as cadeias de aminoácidos estão dispostas de maneira a formar vários fios. E elas geralmente são insolúveis em água, não se dissolvem em água. É o caso, por exemplo, das fibras encontradas no tecido conjuntivo. Além das fibrosas, nós falamos que temos as globulares. As globulares, elas são proteínas que possuem cadeias que se enrolam sobre elas mesmas, né, formando uma estrutura esférica, por isso proteína globular. E normalmente essas proteínas globulares, diferentemente das outras, elas são solúveis em água, se dissolvem em água. O principal exemplo é uma proteína chamada hemoglobina, né, e também alguns anticorpos, ok? A hemoglobina é aquela substância vermelha que está no interior das hemácias, né, que dá cor vermelha às hemácias e transporta, faz a troca, né, gasosa lá nos alvéolos pulmonares de oxigênio e gás carbônico. Nós já estudamos isso. A hemoglobina é essa proteína da hemácia que trabalha no transporte de gases, ok? Ela faz a troca gasosa lá nos capilares dos alvéolos pulmonares, ok? Podemos classificar ainda também as proteínas como simples, que são aquelas formadas exclusivamente pelos aminoácidos, enquanto que as proteínas classificadas como conjugadas, além dos aminoácidos, elas possuem outras substâncias que estão ligadas a elas, como, por exemplo, um açúcar ou uma vitamina ligada a ela, ok? A função das proteínas, elas têm várias funções, além da função estrutural, porque elas fazem parte da estrutura de todos os organismos vivos, e como proteínas estruturais, nós podemos citar aqui o colágeno e a queratina. Elas atuam também, além disso, como catalisadoras, como é o caso das enzimas, né, que atuam e ajudam no processo de contração muscular. Você vai contrair um músculo, que aí as proteínas chamam actina e miosina. Essas actinas, elas atuam na contração muscular. Como anticorpos protegem o organismo também, né, contra invasores. No caso das plantas, como pigmentos, atuam como pigmentos, como clorofila, e acaba garantindo também, como eu já falei, no caso da proteína hemoglobina, o transporte de gases, né? E não podemos esquecer também da questão hormonal, né? Porque vários hormônios, né, são formados por proteínas, né? Como o caso da insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas e que é responsável por levar o açúcar, né, a glicose, para dentro da célula, não é isso? E tem também
o FSH, ou que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante, ok? Os lipídios, que agora vamos falar de gordura, também são substâncias orgânicas e são conhecidos popularmente como gordura, né? Lipídio. Eles são, obviamente, como gorduras insolúveis em água, né? E são solúveis em solventes orgânicos, como álcool, cloroformo, né? A gordura, o lipídio, ele atua como reserva de energia no nosso organismo, né? E também como isolante térmico, né? Protegendo, né, da temperatura externa, né? Vão formar as membranas celulares. Nós temos membrana, na membrana celular, quando a gente fala que temos uma membrana fosfoglicolipopproteica, então tem lipídio, tem gordura na membrana da célula, então eu encontro o lipídio na membrana celular, junto, obviamente, com outros elementos que constituem a membrana celular, ok? Vai proteger, obviamente, os órgãos internos contra impacto, aquela gordura protege contra impactos, entre outras funções, né? Estamos citando aqui as principais. Quando a gente fala de colesterol, o colesterol é um tipo de esteroide, né? O que é isso? É lipídio constituído por 4 anéis de carbono, que está ligado a grupos químicos variáveis, que podem ser sintetizados no fígado ou obtidos na alimentação, né? Quer dizer, o nosso organismo, ele produz colesterol. Então, por isso que eu estou dizendo, pode ser sintetizado no fígado ou obtido na alimentação. Por isso pode acontecer de uma pessoa que tem baixo peso, ainda assim ela tem o colesterol alto. Porque o fígado, ele sintetiza colesterol. E você pode ter uma pessoa acima do peso, né, e com colesterol normal. É possível, é algo possível, ok? O colesterol, ele também está presente na membrana das células animais, porque só existe colesterol em célula animal, ok? Por isso que eu digo em células animais. Além de ser precursor de outros esteroides, como, por exemplo, os hormônios sexuais. O colesterol é precursor de hormônios sexuais, somente masculinos. O colesterol é transportado na corrente sanguínea ligado a proteínas e ácidos graxos, né, que são lipoproteínas. Existem 2 tipos de lipoproteínas, né, que a gente vai estudar aqui. O LDL, que é uma lipoproteína de baixa densidade, ok? Fornece o colesterol às células para a produção da membrana, mas o LDL, ele é conhecido como colesterol ruim, né? Por quê? Porque pode provocar acúmulo de gordura nas artérias. Então vai tornar a artéria rígida e vai estreitar a artéria, que é a chamada aterosclerose. E estreitando a artéria, vai comprometer a passagem do sangue. Então, diante disso, a lipoproteína LDL é conhecida como colesterol ruim, né? Porque ele se agrega, né, nas paredes das artérias e acaba podendo entupir essas artérias, impedindo o fluxo sanguíneo, levando a problemas cardíacos, ok? A outra lipoproteína que nós vamos falar é o HDL, né? Que é uma lipoproteína de alta densidade. O HDL, ele funciona de uma maneira completamente diferente. O HDL, ele retira o excesso do colesterol do sangue e leva ele para o fígado. E do fígado ele é eliminado.
Então daí ele é conhecido como o colesterol bom. Ok? O consumo excessivo de gordura, obviamente, pode aumentar o nível de colesterol na nossa corrente sanguínea, o que pode levar, né, a vários prejuízos, né? Pode ser prejudicial. Porque o que vai acontecer? O fígado, ele não vai conseguir destruir esse excesso de colesterol. Por isso que é recomendado que o consumo de gordura, principalmente as gorduras chamadas saturadas, né, com origem principalmente animal, ou trans, que é aquela fabricada industrialmente por meio do processo de hidrogenação, e que acaba conferindo uma consistência mais sólida a alguns alimentos industrializados. Então essa gordura trans, ela deve ser consumida com o mínimo possível, né? Tem que ser um consumo bem moderado, porque pode aumentar o quê? A quantidade de colesterol ruim no nosso organismo. E, consequentemente, aumentando o LDL, que é o colesterol ruim, o risco de termos problemas cardiovasculares, ele vai aumentar com isso. Agora vamos falar de outro componente orgânico, que são os carboidratos. Bom, carboidratos são os açúcares, né, gente? São glicídios ou açúcares. Sem dúvida, uma coisa é certa, né? O carboidrato, ele é a principal, né, fonte de energia das células, né? Os carboidratos atuam também formando a parede celular e os ácidos nucleicos. Os carboidratos, eles são classificados em 3 tipos: monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Os carboidratos, que como nós já falamos, são chamados de glicídios ou açúcares, são macromoléculas, né, moléculas grandes, que estão presentes em maior quantidade em todo o nosso planeta. Destacam-se como principal fonte de energia do nosso organismo, né? Os animais são incapazes de produzir essas moléculas, sendo necessário, portanto, a sua ingestão. Ou seja, nós não somos capazes, né, como animais, de produzir carboidrato. Nós ingerimos esse carboidrato, né, de alimentos, dos mais diversos. Podem ser classificados em 3 classes, como eu já falei, né? Os monossacarídeos, por exemplo, são as unidades mais simples de carboidratos. Os monossacarídeos, eles são constituídos por apenas uma unidade, né, de polihidroxialdeído, ou cetonas, e podem ser classificados de acordo com o número de átomos de carbono que possui. Pode ser uma triose com 3 carbonos, tetrose com 4 carbonos, pentose com 5 carbonos, hexose com 6 carbonos, né? Heptose, né, com 7 carbonos, e octose, aqueles que possuem 8 carbonos na sua constituição, né? Os 2 tipos de monossacarídeos mais abundantes na natureza são a glicose e a frutose, né? Nós temos os oligosacarídeos, que são monossacarídeos unidos por ligações glicosídicas, e destacam-se por serem cadeias curtas. Como, por exemplo, nós temos, para citar exemplos aqui, a sacarose, a lactose, né? Esses 2 tipos de carboidrato também podem ser denominados como disacarídeos, como nós falamos no início. É a mesma coisa, pois são compostos por 2 monossacarídeos. Então, 2 monossacarídeos se unem para formar um oligosacarídeo, né? No caso aí, um
disacarídeo. Os polissacarídeos são monossacarídeos também unidos por ligação glicosídica, mas, diferentemente dos oligosacarídeos, eles apresentam milhares de monossacarídeos unidos. Bom, considera-se um polissacarídeo, né, um carboidrato com mais de 20 unidades. Com quem que nós podemos citar como exemplo de polissacarídeo? A celulose, presente nas plantas, de uma maneira geral, o amido, né, presente em diversos alimentos, como batata, milho, aipim, enfim, em vários alimentos que nós consumimos no nosso dia a dia, e o glicogênio. Qual a função principal dos carboidratos? Primeira função que nós já falamos é a energética, né? Eles são utilizados pelas células para produzir aquilo que nós chamamos de ATP, que é a adenosina trifosfato, para fornecer o quê? Energia para a célula, né? Para realizar todas as atividades celulares e assim manter o equilíbrio do nosso corpo. A glicose é o principal carboidrato, né, usado pelas células para produzir energia, é a glicose, é o principal carboidrato. Alguns carboidratos têm função estrutural, que é o caso da celulose nas plantas. É o principal componente da parede celular dos vegetais. A célula vegetal, diferentemente da célula animal, ela tem uma estrutura que chama parede celular, que é composta de celulose, né? Também, nós temos a quitina, que é um carboidrato que a gente encontra no exoesqueleto, na carapaça dos artrópodes, né? Como artrópodes, né, gente? Nós temos vários grupos de artrópodes, como insetos, crustáceos, aquela carapaça ali, né, é formada por esse carboidrato que a gente chama de quitina, né? A gente chama de exoesqueleto de quitina, presente nos artrópodes. Aquilo também é um carboidrato. O carboidrato ele pode ter função de reserva também, além de fornecer energia de maneira imediata. Os carboidratos podem ser armazenados de diferentes formas, tanto nos vegetais, né, onde o carboidrato de reserva é o amido, quanto nos animais, onde o carboidrato de reserva é o glicogênio. Quais são as fontes de carboidrato que nós temos? Quando falamos em fontes de carboidrato, logo pensamos em pães, massas, arroz, cereais, né? Entretanto, apesar de serem ricos nessas macromoléculas, essas macromoléculas não são os únicos que contêm carboidrato. Todos os produtos de origem vegetal, eles possuem carboidrato. Então nós temos carboidrato em frutas, verduras, legumes, né? São fontes de carboidratos. Vale também destacar que o mel, apesar de ele ter uma origem animal, o mel também é exemplo de carboidrato. Agora, só para título de curiosidade, terminando a nossa aula, as necessidades diárias de carboidrato, eles ficam em torno de 6 gramas a 7 gramas por quilo, né, que a pessoa traz. Cerca de 50% a 60% de todo o valor calórico da nossa dieta deve ser proveniente de carboidratos. Ok? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Pesquisem sobre o assunto, não deixem de comentar suas dúvidas, não deixem de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima aula, um grande beijo para você.